Hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down. Data para destacar a importância de conscientizar a população sobre inclusão e sobre as buscas pelas mesmas oportunidades na educação, buscas na área social, profissionais. O repórter Plínio Almeida foi atrás de histórias de pessoas com síndrome de Down. Histórias que mostram como o amor é a principal arma para vencer o preconceito. Quando a vida nos traz alguém muito especial, é impossível não transformar tudo à nossa volta. São laços que se aprofundam em cada olhar, no menor gesto de cuidado. Existências que se abraçam para viver um amor grandioso e buscar o respeito em todas as instâncias. Aos 7 meses, Lara é a alegria de Regina e Paulo. A síndrome de Down foi uma surpresa pós-parto e fez os pais se apressarem para entender um universo que se abria naquele momento. Quando ela nasceu de 8 meses, um parto de urgência por sofrimento fetal. Antes de eu ver ela, a médica veio conversar comigo e dizer que ela tinha características da síndrome de Down. Paulo, o que é que você sabia da síndrome de Down antes da Lara? Nada, não sabia, não tinha noção de nada. Até fiquei surpreso, né, quando eu descobri, mas eu não sabia que tinha essas complicações de saúde. Uma curiosidade é que Regina é enfermeira e antes de engravidar iniciou uma especialização em saúde da criança. Depois engravidou, depois veio Lara com uma série de necessidades que a mãe estava se preparando e nem imaginava. Isso, para você ver como Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes a gente não entende, mas o fato de eu ser enfermeira e de eu ter me especializado especificamente em saúde da criança hoje me dá muito mais segurança, até para fazer os estímulos dela, tudo. Eu mal sabia, né, que estava me especializando para atuar com minha filha. Um dos aprendizados dos pais, Lara adora música, até para dormir. Ou melhor, principalmente nesta hora. E ela é seleta, né? Ela só gosta de músicas de forró, tipo shot, esses forró mais antigos, ou músicas internacional, anos 80 e 90, aí a gente pede, Alexa, toca tal música, tal repertório. Aí já é certo, se não colocar, ela não dorme. A chegada de um filho com a síndrome também foi inesperada para Marijara. Durante a gravidez de George, nenhum exame apontou sequer uma suspeita da alteração genética em que o par de cromossomos de número 21 ganha um terceiro cromossomo, levando à condição da síndrome de Down. George foi uma gravidez perfeita, uma gravidez feliz e a surpresa no nascimento. A mãe já tinha umas pontinhas de sentimento que alguma coisa estava, porque tudo tão perfeito, todos os exames normais, e no nascimento veio essa surpresa. Uma criança afetuosa e muito estimulada. O resultado é uma evolução com um pouquinho de autonomia a cada dia. O que a gente nota muitas vezes é que as mães de pessoas com deficiência, uma síndrome de Down, por exemplo, parece que nasceram predestinadas a isso. Tamanho é o amor com que elas abraçam a causa. Mas Marijara parece que está mais predestinada ainda, porque ela nasceu no dia 21 de março, no Dia Internacional da Síndrome de Down. E isso é absolutamente especial. É muita coincidência. É muita coincidência. E o meu pai é 21 de março. Eu nasci no aniversário do meu pai. Então, assim, é predestinado 2 vezes. Quando os pais precisam sair e trabalhar, Maíssa, irmã mais velha, é quem assume os cuidados. É uma família inteira dedicada, movida pelo amor. E assim, à medida que a gente vai convivendo, a gente vai vendo um mundo novo, completamente novo, assim. A gente passa a ver diversas pessoas com síndrome de Down. É algo que, tipo, tá no cotidiano da gente. A gente vê que, tipo, não é algo tão raro assim. Tem muitas crianças que são síndrome de Down e a gente vê que, tipo, todos eles vão viver o mais normal possível e que tudo aquilo que a gente tem na nossa cabeça de um preconceito não existe. Mas isso significa, talvez, para ela a palavra seja muito,
mas para mim ela é a segunda mãe de George. O trabalho de Vitor é numa farmácia de Intermares, Cabedelo. Vai da reposição de produtos e limpeza das seções ao cuidado com a correção dos preços. Além disso, faz o primeiro contato com muitos clientes. Vitor Veloso tem 32 anos. Foi estimulado desde a infância com várias terapias e viveu sempre na inclusão, o que possibilitou uma vida de muita autonomia. Lê, escreve, usa aplicativos de banco, viaja com amigos em excursões e encontros das entidades das quais participa. Ele trabalha há 6 anos. Os 2 primeiros foram em uma indústria e já está há 4 anos na mesma rede de farmácias. Devo muito e tenho muito orgulho de falar que a estimulação começou com a família, né? Minha família hoje é o meu porto seguro. E quer saber do desempenho das atividades e da convivência com os colegas de trabalho? Melhor escutar de quem gerencia o funcionário. A convivência com o Vitor é muito boa, a gente sorri muito aqui, ele é a alegria da loja, né? E o trabalho dele também é fundamental, porque assim, ele é o primeiro contato que a gente tem com o cliente. Ele que aquela aborda, que faz todo aquele primeiro contato, que direciona o cliente na loja. Acho que é o funcionário mais exemplar que a gente tem na loja. 5 da tarde, acabou o expediente de Vitor aqui na farmácia e ele agora vai para casa, sozinho, já está todo arrumado. Detalhe, ele mora em Lucena. Vitor, daqui você vai para onde? Daqui eu vou pegar meu ônibus para me levar até a balsa, que é onde eu vou pegar a balsa para poder ir para o outro lado, que é Lucena, para pegar outro ônibus para ir para minha casa. O primeiro ônibus passa logo e não demora a chegar no ponto onde ele desce, na BR. De lá, mais alguns minutos caminhando até a estação da balsa. Quando ela chega, lá está Vitor, pontual como sempre, em mais uma volta para casa. Aparentemente sozinho. Na verdade, está sempre acompanhado de todo o esforço dele e da família em nome da conquista da autonomia. Tchau, Vitor. 21. O par de cromossomos que ganhou mais um, de número 3. Por isso, 21 de março foi o dia escolhido para comemorar a vida das pessoas com a síndrome, buscar a conscientização global e lutar por direitos, liberdades e oportunidades para todos. Para Lara, eu sonho tudo que eu sonharia para uma criança atípica, né? Para ela, eu acredito que ela tem potencial para chegar onde ela quiser. E eu quero que o mundo esteja pronto para ela. Parabéns para todas essas famílias que tanto se dedicam. Parabéns para a mamãe Marijara, que faz aniversário hoje, no dia da síndrome de Down. E agora eu vou conversar com o Dr. Eduardo Fonseca, é médico, especialista em medicina fetal e super envolvido nessa causa. Bom dia, doutor Eduardo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Prazer enorme estar aqui com vocês. Antes de a gente falar da causa, da inclusão, vamos falar sobre o diagnóstico. A gente mostrou os casos da bebê Lara e do George, que é super aventureiro, né? A gente mostrou ele, que as mães, né, e os pais também, a família, só identificou depois do parto. Tem algum exame, algo que pode ser feito antes para identificar durante a gestação? Existe sim. Existe um trabalho de rastreamento, ou seja, de identificação de pacientes com maior probabilidade de desenvolver, de apresentar síndrome de Down. E quando essa probabilidade é aumentada, oferece à paciente a possibilidade de fazer alguns exames invasivos, seguros, para definir se a criança tem ou não esse cromossomo a mais. É tão importante isso que o presidente Lula, agora dia 24, vai estar assinando um decreto. Ontem mesmo eu conversava com a Maria Antônia Goulart, que é uma das líderes do movimento Down do Brasil, e discutimos sobre esse decreto-lei. E nesse decreto-lei de Lula está colocado o impulsionamento ao diagnóstico pré-natal e o diagnóstico neonatal precoce. É fundamental, cariótipo é fundamental. E aí a família é acompanhada depois disso, há toda uma orientação, né, doutor? Há toda uma orientação. Isso é importante porque toda vez que nós recebemos uma notícia que não nos agrada, nós vivemos um luto. Uhum. E esse luto, por vezes, pode durar dias, meses ou anos, a depender de vários fatores. E nesse processo de luto, a criança que vai precisar de um estímulo precoce, que vai precisar de uma intervenção mais cedo, ela pode ser prejudicada. Quando o diagnóstico é feito intraútero, o período de luto
é vivenciado durante a gestação. E quando essa mulher recebe esse rebento, ela já ressignificou todos esses sentimentos e o recebe muito melhor. E é interessante que esse período de luto, no período pré-natal, ele se desenvolve mais rápido, ele se resolve mais rápido, provavelmente porque a paciente não entende que ela recebeu, mas que ela optou em ter. E isso é resolutivo para ela e importante para a criança. Dá mais força, né? Mais para a família, força. para todo mundo. Doutor, e depois de todo esse acompanhamento, o senhor tem percebido que esses casos têm surgido mais porque as pessoas estão engravidando mais tarde? Certamente, isso é outra coisa muito comum. Em 1970, a prevalência de crianças que nasciam com o síndrome de Down era de 1 para cada 700 nascidos vivos. Naquela ocasião, eu só tinha 5% de mulheres que engravidavam depois de 35 anos. Hoje, a nível de Brasil, eu tenho mais ou menos 15% de mulheres que engravidam acima de 35 anos e o número de crianças com síndrome de Down é diretamente proporcional à idade materna, da idade da mãe. Sim. Agora, é importante também dizer que, apesar da probabilidade individual dessa mãe aumentar com a idade, a maioria das crianças com síndrome de Down nascem de mulheres abaixo de 35 anos. Então, essas também não podem ser esquecidas. Então, assim, hoje, em dados nossos, privados da clínica, onde a gente atende um patamar um pouco mais diferenciado. Vou dar um exemplo. A nossa prevalência de gestação na adolescência, na clínica privada, é em torno de 1%. No Brasil, é em torno de 13% a 15%. Então, na nossa população, a gente tem uma prevalência maior. O nosso risco, a nossa probabilidade é de 1 em 300 nascidos vivos. Então, eu calculo hoje que no Brasil a prevalência seja em torno de 1 em 400 a 1 em 500 nascidos vivos. Realmente aumentou, daí ser importante notificar esses casos para que a gente entenda os números. Segundo, diagnosticar, e é papel fundamental do poder público criar clínicas multiprofissionais, onde tenha médicos, fisioterapeutas, psicólogos, para que essas crianças sejam estimuladas e para que elas possam atingir o seu maior potencial. E como o caso que passou aí no nosso VT, Sim. termos adultos independentes Sim. realizando a sua vida livre ou sem trazer maiores preocupações ao pai, trabalhando e vivendo a sua vida. Vitor, o melhor atendente de farmácia de João Pessoa aqui, super elogiado pelo chefe. A gente mostrou o George, que é um garoto que faz atividades esportivas, se desafia no mar. E a bebê Lara, que a mãe é enfermeira e sabe fazer esses estímulos Exato. Desde cedo. Doutor, vamos falar do Instituto Primeiro Olhar, que o senhor faz parte, e o senhor se engajou nessa causa, por quê? Veja, eu me engajei pela minha incompetência de descrever quais são as alegrias e as angústias de ter uma criança com síndrome de Down. Eu fazia o diagnóstico, eu sabia orientá-las do ponto de vista médico, mas a gente precisava construir uma rede de mães que sabem, convivem e sabem das dificuldades. E aí surgiu o Instituto Primeiro Olhar. Na realidade, eu mais impulsionei, isso aí foi um trabalho das mães, foram algumas mães que tinham crianças com síndrome de Down e queria fazer um trabalho de inclusão e queriam mostrar para a sociedade que a síndrome de Down ela pode ser construída ao ponto da criança se tornar um adulto independente. E surgiu esse grupo. É interessante que há cerca de 1 ou 2 semanas atrás, talvez um pouquinho mais, eu estava no meu consultório atendendo uma paciente cujo diagnóstico foi que ela tinha síndrome de Down. E eu expliquei como é que devia ser. E eu disse, você gostaria de conversar com uma das mães do Instituto Primeiro Olhar? Ela disse, gostaria. Aí eu liguei para uma das mães e ela disse, doutor Eduardo, como é que o senhor adivinhou? Eu estou aqui na Nova. Eu disse, poxa, eu queria, estou com a mãe aqui. E ela estava com a filhinha dela que tinha ido fazer exame. Sim. Marina, linda. Aí Marina entrou no meu consultório, correu no meu braço, deu um beijo e abraçou a mãe que tinha o diagnóstico. Aquilo foi resolutivo. Ela disse, doutor, o meu medo era saber como minha filha ia ser. Olha como é Marina. Agora está tudo claro para mim. Ela já viu o futuro, né? Exato. Viu então, que é possível. essa foi a intenção, que essas mães
pudessem ajudar outras mães e mostrar que ser mãe de uma criança com síndrome de Down não é fácil, é difícil. Só quem conhece as dificuldades, mas tem suas alegrias e a vida é feita de alegrias e de dificuldades. Esse é o nosso dia a dia, na profissão, na família, então foi por isso. Doutor Eduardo, muito obrigada pelo relato, parabéns pelo trabalho e agradeço a participação. Obrigada, doutor. Obrigado. A gente continua falando sobre isso, porque mais de 160 crianças com síndrome de Down são atendidas na FUNAD, que é referência nesse tipo de atendimento no Pedro Gondim, aqui em João Pessoa. Zuila Davi, quais são os serviços, como essas famílias são atendidas? Oi, Denise. Pois é, aqui na FUNAD, 166 crianças com síndrome de Down são atendidas por uma equipe multiprofissional. A gente viu aí o doutor Eduardo falando da importância de ter vários profissionais, como fonoterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional. Em todos esses serviços são oferecidos aqui pela FUNAD. Quem está aqui comigo é Messia Medeiros, que é a diretora técnica. Bom dia, Messia. Vamos falar primeiro dos serviços que vocês oferecem para quem tem Down. Como é esse acesso, o primeiro acesso para chegar aqui à FUNAD? Como é que funciona? Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, a pessoa com síndrome de Down, quando ele chega na FUNAD, abaixo de 3 anos de idade, a FUNAD, no primeiro atendimento, quando é realizado, encaminha já para o serviço de estimulação precoce, que é o serviço primeiro de referência para o atendimento dessa população. E aí, quando chega acima dessa faixa etária, nós temos a coordenadoria de referência da deficiência intelectual, porque a pessoa com síndrome de Down, ela de fato, naturalmente, ela vai ter a deficiência intelectual. Então, lá nessa coordenadoria, possui uma equipe multiprofissional, como você bem destacou, formado por psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogos, que através desse atendimento vai fortalecer e integrar para tentar promover a autonomia dessas pessoas com deficiência. Além disso, nós também temos outros serviços que também complementam a reabilitação na área de esportes e artes, que eles também se inserem. Então, há uma gama de serviços que não é só da reabilitação propriamente dita, mas são outras atividades que também são complementares à reabilitação. Em relação à inserção no mercado do trabalho, vocês também fazem uma orientação, uma capacitação para essas pessoas? Com certeza. De uma forma geral, a pessoa com deficiência, através da FUNAD, ela tem o acesso ao mercado de trabalho, né? Então, a pessoa com síndrome de Down, inclusive pela capacidade maior de autonomia, de mobilidade e até a parte intelectual também, ela tem uma maior facilidade para essa ingressão, né? Claro que aí entra a questão do benefício também, que é um desafio para a sociedade. Porém, de fato, ele chegando, tendo interesse, nós encaminhamos, avaliamos o perfil e encaminhamos conforme a oferta de vagas. E hoje, nesse Dia Mundial também de conscientização das pessoas com síndrome de Down, tem uma programação especial acontecendo aqui na FUNAD. Como é que essas pessoas serão recebidas hoje? Hoje é um dia de muita festa, muita alegria. A pessoa com síndrome de Down e as famílias e a população de uma forma geral, que vai estar aberto a Balada Down 21, que é o dia que eles tantos esperam. Hoje contamos com uma programação maravilhosa, que é a participação de Ramon Schneider, que vai estar brilhantando esse lindo evento, além da participação de um DJ com luzes, neons para eles, e também um concurso do TikTok, afinal de contas, eles acompanham também as redes sociais, né? Então vai ser um show à parte. E qual vai ser o horário, a partir de que horas as pessoas já podem chegar? A partir de 1h30 da tarde. Quem quiser já pode vir e prestigiar e fortalecer esse lindo momento para as pessoas com síndrome de Down. Falando nisso, também tem uma caminhada acontecendo hoje aqui em João Pessoa. Com certeza. É uma caminhada protagonizada pela sociedade civil organizada de entidades de pessoas com deficiência, que vai estar lá a partir das 16 horas, fortalecendo uma linda caminhada alusiva às pessoas com síndrome de Down. Muito obrigada, Messia, pelas informações. Denise, uma programação voltada também para o respeito das pessoas de uma forma geral, para a empatia. A gente sempre tem que levantar essas bandeiras aqui no Bom Dia Paraíba, né? Com você. Verdade, com certeza, Zuila, pela inclusão de todos. Todo mundo merece espaço, respeito e oportunidades. Obrigada, Zuila, agradeço.